Salve, salve família vascaína. Quem pensa diferente, eu respeito, mas eu desafio você que está assistindo esse vídeo a provar que eu estou errado no meu raciocínio, tá? Eu vou trazer aqui uma reflexão do porquê o Vasco tá desse jeito há anos e anos e o que pode, qual é a solução pra gente, enfim, né, voltar a tá lá no topo, a disputar títulos importantes. Beleza? Eu peço o seu like em apoio ao nosso trabalho, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Hoje, domingo, dia 16 de fevereiro de 2025, vamos falar de Vasco. Vamos passar os resultados. Ontem, Madureira venceu o Bangu 3-0 e o Bangu está rebaixado. O Madureira passou o Vasco na tabela. Empate entre Boa Vista e Botafogo 1-1 e a derrota do Vasco no Clássico. Na tabela de classificação, vocês vão ver que o Vasco segue no G4, com Flamengo, Volta Redonda, Madureira e Vasco. Porém, hoje, 3 equipes podem passar o Vasco na tabela. Fluminense e Nova Iguaçu jogam às 4 da tarde. O Nova Iguaçu pode passar o Vasco. Sampaio Corrêa e Volta Redonda jogam às 4 da tarde. O Sampaio pode passar o Vasco. E às 7 da noite, Portuguesa pega o Maricá. O Maricá pode passar o Vasco. Se tudo der certo nesses jogos de hoje, né, essas equipes não vencerem, o Vasco chega na última rodada precisando vencer o Botafogo para garantir a classificação. Se algo der errado, alguma equipe passar e nos tirar do G4, vamos ter que vencer o Botafogo e ainda torcer por uma combinação de resultados. O Vasco se complicou e é essa a situação. Aproveitamento do técnico Carille, agora com 7 jogos à frente do Vasco. São 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O ataque marcou 10, a defesa sofreu 7 gols. Um aproveitamento ainda é um número bom de 52%. O problema é a performance do time, principalmente nos clássicos, que é o que a gente vai encontrar de dificuldade para o restante do ano, né? A gente lembra que, por enquanto, muitos jogos contra times pequenos. Daqui a pouquinho é pedreira em cima de pedreira. Vamos ver como que esse time vai se comportando. Sem reforços, eu vou sim cobrar o Carille por um melhor futebol, mas a diretoria segue para mim precisando mostrar muito serviço. Pois é, família, o tema principal desse vídeo é que eu falei lá no início, né? Eu respeito se você pensa ao contrário, tá? Se você pensa diferente, mas eu te desafio a argumentar que eu estou errado. Gente, futebol hoje é dinheiro, tá? E competência, know-how, como fazer futebol, como contratar, como tocar um clube de futebol. A gente vê o Flamengo com uma receita fortíssima nos últimos anos, o Palmeiras com uma receita fortíssima nos últimos anos. Você vai pegar aí o Atlético Mineiro, né? Algumas equipes que estão sempre aparecendo aí nas disputas dos títulos, não é à toa. E se o vascaíno acha, você, meu querido, você, minha querida, acha que é com o clube associativo, seja tocado pelo Pedrinho, seja tocado por quem for, é assim que a gente vai voltar, eu sinto muito te dizer. A história do Vasco está mostrando que isso não vai acontecer. Vou lá atrás, hein? Desde Eurico Miranda, e aí depois vieram Roberto Dinamite, Eurico Miranda de novo, Campelo, Salgado, 777 e Pedrinho, né? São as últimas 6 pessoas ou empresa que tocaram Vasco, só aumentaram a dívida e não nos deram alegrias, com exceção da Copa do Brasil de 2011, que é muito pouco. Para esse tempo todo, os últimos 20 anos, ter um título importante é uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim, o clube associativo, as diretorias do Vasco mostram que não tem competência. Eu até falo, se pelo menos estivesse fazendo igual o Corinthians, que tá dívida subindo ano a ano, mas todo ano os caras contratam, os caras tentam alguma coisa. A gente fica nesse papinho de austeridade, de não posso gastar, não posso fazer loucura. Mas aí você olha o balanço lá no fim do ano, galera, a dívida subiu.
Ah, que história é essa? Que você não vai contratar, você não vai montar um time forte para economizar, para pagar a dívida e a dívida só sobe. Que história é essa? Então, assim, o clube associativo já mostrou, infelizmente me dói falar isso, mas não tem competência para gerir o futebol. Não tem competência para levar a gente onde a gente quer de novo, tá? Então, para mim, a única solução é uma venda. E não pode ser uma venda feita de qualquer jeito, não pode ser uma venda feita com interesses próprios. Porque a última venda teve empresa ganhando comissão milionária, tem gente ganhando comissão milionária e não foram capazes de ver que a 777 não tinha saúde financeira para tocar futebol, sabe? Não foram o mínimo, não conseguiram fazer. Então, assim, a única coisa que a gente pede é o último tiro do clube associativo, é fazer uma venda boa do Vasco. E, cara, não se fixem com valores. A 777 veio com 700 milhões, que não sei o que, não sei o que. O Textor falou de 400 milhões, bem menos, quase a metade. E olha quem administra melhor, né? A gente tem que olhar a saúde financeira da empresa que a gente está sendo vendido e a competência dessa empresa, desse investidor, para tocar o futebol. Se a gente ficar ligado em número, mas não é 700, é 600, 600 não vale. Isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente tem que ir para quem sabe fazer futebol, tá? Para quem vai ter dinheiro, para quem vai colocar jogador bom dentro do Vasco. Olha o Textor aí. Olha o Textor aí, né? Botafogo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, vai despejar um caminhão de dinheiro agora para contratar. E é isso, pode até dar tudo errado as contratações do Botafogo. Mas olha a diferença, né? Os caras vão brigar lá em cima mais um ano, muito provavelmente. Estão cagando. Olha o luxo que eles estão cagando pro Campeonato Carioca. Nós vamos pegar a vaga... Eles estão assim, né? Vamos pegar a vaga na Copa do Brasil. É pela Libertadores, não é pelo Carioca, não. O Vasco, meu amigo, se não pegar pelo Carioca, complica. Então, assim, eu tive a humildade de reconhecer que nós vascaínos, como clube associativo, somos incompetentes para tocar o nosso clube. Então a gente tem que ter ajuda. A gente tem que ter um investidor que vai ganhar muito dinheiro às nossas custas, vai vender jogador da base, vai fazer um monte de coisa, vai lucrar, né? Mas eu acho que é a única forma de um dia a gente voltar a disputar títulos importantes. Se não, meus amigos, é esse enxuga-gelo eterno, é essa austeridade eterna e o que a gente vê é incompetência e a dívida do clube só subindo. Se você concorda, deixa a sua opinião. Se você discorda, respeito, deixa a sua opinião aí também. Você que perdeu a nossa live pós-jogo, quiser assistir com as notas para as atuações dos jogadores, é só clicar no card que está passando e conferir a nossa live. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.